Olá, boa tarde, minha gente. Quem convida da banquete e também satisfação. Afinal de contas, a gente está começando com 1 hora de atraso, mas é porque hoje foi um dia muito especial e o ato político-cultural aqui no Hotel Nacional em Brasília rendeu em X. Boa tarde. Rendeu muito. Boa tarde, Brasil. Você que está sintonizado, que ficou aguardando ansiosamente. Estamos aqui com o Eduardo e com a Marina. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pedindo desculpas, né? Porque, como ela disse, foi um momento especial, por isso atrasamos, né? Exatamente. E aí a gente tem que aproveitar bastante esse tempo aqui, porque ainda tem os jornalistas esperando logo depois. Então, hoje, o dia só está começando. Aliás, já começou e a gente não sabe para que horas vai terminar, né, Eduardo? Mas está animado. Que bom, que bom. E a fala de Ariano Suassuna? Inspiradora, né? Ariano é uma figura, ele fala e conta história, bota a gente para rir e bota a gente para quase chorar, é uma emoção danada. Mas ficamos muito felizes, eu e a Marina, de Ariano ter vindo, né? Ele que não aprecia muito avião, ele disse que o problema do avião é que o buraco acompanha. E não tem oficina lá em cima, ele disse a oficina é embaixo. Olha, a gente tem as perguntas que você fez, né, através das redes sociais, e temos também perguntas que algumas pessoas fizeram e gravaram em vídeo, que não estiveram aqui com a gente. A primeira pergunta, a gente já abre o nosso bate-papo com uma pergunta que vem em vídeo de um baiano, querido de todos, que nós conhecemos muito bem. E olha aí. Olá a todos. Olá, Marina, minha amiga. Olá, Eduardo, como vai? Bom, eu fui convidado a participar, fazendo uma pergunta, participar desse debate aí de vocês, esse debate programático, que na verdade é, de fato, o mais importante, ainda mais levando em consideração que essa união PSB e Rede é uma união recente, né? Imagino que vocês devam estar esse tempo inteiro trabalhando na união dessas pontas, desses laços, desse discurso em comum, desse programa em comum para o país, mas acredito que haja ainda muito mais para se acertar, para se conversar, e tomara que esse debate hoje, que esse evento, enfim, ajude e cristalize esse momento. A minha pergunta, ela é muito simples, assim. Eu queria saber muito do Eduardo, assim, em primeiro lugar, em que exatamente assim a sua candidatura se diferencia da candidatura de Aécio Neves e de Dilma Rousseff? Quais são os pontos dessa candidatura de vocês que se diferenciam das candidaturas que estão postas, da presidente e do PSDB, o eterno outro lado? Mas, enfim, essa é a pergunta principal. Qual é a grande diferença? E também entender um pouco mais como esse acordo como essas diferenças têm sido equacionadas, né? No caso de São Paulo, por exemplo. Enfim, é isso. Desejo a vocês todos aí uma boa sorte, um bom debate. Um abraço. Por favor. Bem, Wagner, primeiro foi um prazer te ouvir. A sua pergunta nos dá a oportunidade de fazer um relato desse movimento que estamos vivendo desde o último dia 5 de outubro, quando, após ver a decisão que houve da Justiça em relação à Rede, Marina tomou uma decisão, ao meu ver, muito corajosa. Não é o caminho mais simples, mas o caminho que mais ajuda o Brasil a mudar, que foi não se entregar, né, àqueles que queriam vê-la ou na posição de vítima ou buscando uma candidatura pela candidatura. Ela identificou no PSB um partido que tem história, que tem gente que milita pelas causas que Marina sempre militou, e um partido que esteve solidário com a Rede, mesmo a gente sabendo que saindo a Rede teríamos uma candidatura como a de Marina, poderíamos ter. O PSB sempre entendeu que era muito importante para a política brasileira melhorar, ter um partido como a Rede. Esse encontro, que foi possível pela decisão que a Rede e Marina tomaram,
eles nos deu a oportunidade, nesses 6 meses, de discutir a conjuntura brasileira e ver que era necessário romper essa polaridade que você há pouco falava, PT, PSDB, que muitas vezes parecem coisas diferentes, mas a gente muitas vezes vê coisas muito parecidas entre eles. E, sobretudo, essa polaridade vai deixando as pessoas fora e vai interditando o debate, vai interditando a possibilidade de a gente unir o Brasil em torno de mudanças que o Brasil precisa da unidade da sua gente para produzir na vida brasileira. Como? Nós temos clareza de que o Brasil vem melhorando, nós construímos democracia num ciclo iniciado pelo PMDB, depois o PSDB foi o partido que puxou, pós o governo Itamar, a estabilização econômica, e veio o PT como presidente Lula, e pudemos viver uma fase de inclusão social, de melhoria da qualidade da distribuição da renda, do ritmo do crescimento econômico, das políticas de sustentabilidade, enfim. Mas a gente viu que agora essas coisas pararam, né? O Brasil parou de melhorar e nós precisamos que o Brasil volte a melhorar. Eu acho que eu e a Marina, com o conjunto de forças políticas e as ideias que nós temos, é a possibilidade da gente repactuar o Brasil, sair dessa polaridade, animar o Brasil em torno de um projeto de desenvolvimento sustentável, que inclua, que distribua renda, que dê possibilidade do Brasil reduzir suas desigualdades regionais entre as pessoas, de apoiar a cultura, a ciência, a tecnologia e inovação, de fazer a educação como algo central no projeto de desenvolvimento brasileiro. E acho que isso é que a gente representa, é a possibilidade de não ficar num debate do presente com o passado, mas fazer um debate sobre o futuro do Brasil. Eu acho que tem uma coisa também importante da pergunta do Wagner, como foi que a gente chegou aqui, qual que é a diferença, né? Eu acho que uma das diferenças fundamentais é o fato de que, pela primeira vez, em vez da gente se unir em torno da eleição, do tempo de televisão, da quantidade de prefeitos, de vereadores, de deputados, que são importantes também, nós tivemos uma aliança que parte da ideia de programa, de propostas. Isso é que é a grande diferença, é uma união que se dá pelos valores, pelos princípios em que acreditamos e, sobretudo, sobre aquilo que nós queremos para o Brasil na saúde, na educação, no transporte, na segurança, no desenvolvimento com sustentabilidade, porque esse país tem uma grande possibilidade de ser no século XXI aquilo que os Estados Unidos foram para o século XX. O Brasil reúne todas as condições para fazer isso, mas é preciso utilizar os meios de que dispõe para que o nosso desenvolvimento não seja em prejuízo da proteção das nossas florestas, da nossa biodiversidade de um modo geral, dos nossos recursos hídricos, que já temos a primeira crise hídrica afetando de uma forma muito dramática o nosso sistema energético do Estado de São Paulo. Acho que a grande diferença, Wagner, e os que estão dialogando conosco, é uma união em torno de programa. E a partir daí nós desdobraremos as outras questões do ponto de vista político, do ponto de vista das alianças necessárias com os partidos que já estão se somando a esse processo. Eduardo e Marina, o Pedro Augusto, Cláudio Nascimento, o Everton e o Igor querem saber o que vocês pretendem fazer pela saúde do Brasil. A saúde é um grande desafio hoje, né? Em todas as pesquisas de opinião pública, em todos os estados, todas as cidades, a população coloca a questão da saúde como um grave problema. Nós temos problemas na saúde que vão do financiamento da saúde, a questão de recursos humanos para a saúde, a questão de gestão na saúde e a questão de cuidar da saúde antes de cuidar da doença. Ou seja, nós precisamos que o Brasil tenha condição de cuidar do saneamento, cuidar da alimentação, da prática saudável de exercícios, da redução dos agrotóxicos, uma série de cuidados que efetivamente terminam por diminuir a carga e a sobrecarga sobre a saúde curativa, todos os equipamentos. Nessa visão é fundamental fortalecer a ação básica de saúde. Nós estamos no nosso programa sobre saúde discutindo a possibilidade de ter uma carreira nacional de saúde pública para fortalecimento da ação básica.
aumentar e ampliar a oferta de cursos, sobretudo de medicina, no interior do Brasil, para que os filhos do Brasil, sobretudo do interior do Brasil, onde faltam médicos, possam se formar e cuidar dos seus conterrâneos, sabendo da sua cultura, da sua linguagem, dos seus hábitos, sabendo como adaptar, muitas vezes, os tratamentos à realidade, né, com fitoterápicos, com uma série de questões que são muito importantes para reduzir, inclusive, o custo da saúde. Outra coisa é o financiamento. Em 88, quando a Constituição cria o SUS, Sistema Único de Saúde, nós tínhamos 75% do dinheiro da saúde vinha da União. Hoje só 45% vem da União. Ou seja, a União tem que botar a mão no bolso para apoiar mais o financiamento da saúde. Mas nós temos também que melhorar a governança na saúde, para humanizar o atendimento. Uma das grandes reclamações das pessoas que chegam aos equipamentos de saúde, sejam policlínicas, UPAs, hospitais de emergência, é como é acolhido. Porque muitas vezes, quando você chega numa situação dessa, mais do que um comprimido, vale uma palavra, vale um gesto de atenção. Você está morrendo de medo de um diagnóstico, de uma enfermidade. Você está ali num momento de grande estresse. E é preciso a gente cuidar de humanizar o nosso SUS. Isso só se faz se a gente tiver a prática de dar oportunidade a muitas pessoas se capacitar, a fazer todo um processo de treinamento, de qualificação, de valorização dos trabalhadores na saúde e o ambiente de trabalho, que muitas vezes não é fácil para quem está no serviço público, na unidade de saúde. Às vezes falta muita coisa, falta um repouso, um estar para enfermeiros, para médicos descansarem um pouco, para poder estar revigorado e atender de maneira adequada. Ou seja, é uma questão que nós vamos focar de perto, vamos trabalhar, fortalecer o SUS, a atenção básica e a palavra de ordem é a humanização do Sistema Único de Saúde. Acho que essas propostas que o Eduardo falou e a forma como ele tratou tão bem a questão do acolhimento das pessoas, não é? Tem como fundamento também a ideia de que no nosso governo, se Deus quiser, e o povo brasileiro, a gente quer trabalhar a ideia da prevenção, que é fundamental, ter esse olhar que ele falou tão bem para a saúde curativa, mas também para a promoção da saúde. Acho que tem uma coisa que muitas vezes a gente esquece, que é o fato de que é preciso promover a saúde, hábitos saudáveis de alimentação, hábitos saudáveis em relação a fazer os exercícios físicos, a evitar determinadas situações que são causadoras de doença. Então, nós queremos trabalhar o tripé, né, da promoção da saúde, a prevenção aos graves problemas de saúde e, ao mesmo tempo, ter um sistema de saúde que possa possibilitar às pessoas, quando não é possível evitar as doenças, o tratamento adequado dos problemas que enfrentamos. Marina, você conhece muito bem a saúde como paciente também, em diferentes estágios, né, na história da saúde pública brasileira. Então, você tem essa visão, né, prática de como a saúde andou desde quando você precisou até os dias atuais. Você pegou aí o X da questão. De fato, eu já passei por todas as fases da saúde no Brasil. Né? Hoje, claro, eu tenho um plano de saúde, já fui senadora, enfim, mas eu tive a minha primeira filha, a minha primogênita, a Shalom, como indigente na maternidade Bárbara Eliodora, lá no meu estado do Acre. E eu sei o que foi viver a situação que eu tive que viver. Aliás, eu fui atendida primeiro na maternidade, depois eu fui para o Hospital Santa Juliana, que era das freiras, e foi graças a uma freira, a irmã Constância, que eu não perdi a minha vida nem a vida da minha filha, porque a criança já tinha passado o momento de nascer, já tinha nascido a cabecinha, minha pressão caiu, quase que foi a zero, e eu ouvia uma enfermeira prática gritando, né, põe força, sua louca, senão você vai matar sua filha. E eu não conseguia sequer abrir a minha pálpebra, e a única coisa que eu conseguia fazer era as lágrimas escorrendo no meu rosto. Aí, de repente, a irmã Constância, que era uma italiana formada lá na Itália, entrou e gritou, essa mulher está morrendo. E aí pegou o fósforo e, graças a Deus, tirou minha filha, ela é perfeita. Então, eu atravessei todas as formas, da indigência aos hospitais mais importantes do mundo e do Brasil. E, graças a Deus, sou uma sobrevivente com a ajuda dos médicos.
dos que cuidaram de mim, mesmo quando eu não tinha a menor condição. Eu fui atendida no Hospital São Camilo pelo Dr. Mônaco, pelo Dr. Baroni, por pessoas que me trataram voluntariamente com esse acolhimento que o Eduardo falou, que fez total diferença para salvar a minha vida. É importante não só quando há condescendência dos médicos, mas quando há uma rede pública de saúde que favorece isso, né? Que seja um decreto, seja lei. Fala, Chico. E tem uma questão que é de planejamento. Tem algumas especialidades que é preciso você regionalizar o atendimento, porque não tem cardiologista para todo canto, muitas vezes não tem um oftalmo para todo canto, não tem... e a gente precisa criar referências regionais, fazendo os consórcios com o município, o Estado e a União funcionarem para racionalizar exatamente o custo do tratamento, a possibilidade de você fazer a linha do cuidado. Uma questão gravíssima no Brasil hoje, já que Marina falou da experiência, ela já tinha me relatado essa situação que ela teve no nascimento da primeira filha dela, da Shalom, que foi um parto a fórceps, que é o tratamento nas maternidades brasileiras. Há um grande déficit no Brasil de maternidades, né? O que o SUS paga é muito pouco, e muitas cidades não têm as maternidades. E as que têm, terminam vendo suas maternidades encherem de pacientes que vêm de outras cidades onde não tem mais maternidade. Então, dos focos no nosso programa de governo será exatamente a linha de cuidado com materno-infantil, ou seja, a gente poder ter um planejamento para poder acolher a parturiente, acolher a mãe e acolher as crianças de uma forma bem diferente do que está acontecendo hoje em muitos lugares do Brasil. Tá, vamos lá. Acho que a gente tem mais um vídeo de Porto Alegre, do Gilberto. Vamos assistir? O que o senhor vai fazer para ter uma melhora na política brasileira? Nós precisamos animar o Brasil a votar, né? Porque tem muita gente indignada com a política, pensando em não ir para as urnas, em não votar, votar em branco, votar nulo. E isso termina favorecendo as velhas raposas, porque eles dão um jeito, têm estruturas e terminam tendo os votos e votam por seus mandatos. Então, o primeiro passo é a gente animar a participação da juventude, a participação da sociedade brasileira nessa eleição. Essa eleição é importante. E quem vai fazer a mudança é a consciência do cidadão brasileiro. Um outro processo a gente está fazendo, que é reunir as pessoas em torno do programa, né? E podendo mostrar que há um caminho novo, há um jeito diferente de fazer política, de melhorar a política. E toda vez que a gente aproximou o povo da política e que a gente melhorou a política, o Brasil melhorou. Foi assim na construção da democracia, foi assim quando o Brasil venceu a hiperinflação, foi assim quando o Brasil viveu um ciclo de crescimento com inclusão social. E a gente precisa efetivamente animar a sociedade a participar, poder dar essa contribuição de mostrar que há um novo caminho. E eu acho que a participação sua, do internauta que está nos acompanhando, é muito importante nas redes sociais, para que a sua militância, o seu voto, o seu testemunho vai fazer a diferença, para botar um senador, uma senadora decente no Congresso Nacional, para colocar um deputado federal que efetivamente, ou uma deputada federal, que possa representar essa renovação na política brasileira. Não vote sem pesquisar sobre a vida das pessoas. Não deixe de dar seu voto. Encontre na nominata, no seu estado, alguém que possa representar esse seu desejo de ver decência na política. E uma coisa muito importante, a gente fazer uma campanha de limpeza da campanha. Também é muito importante. Nós acabamos de assumir um compromisso de que a nossa campanha vai se orientar pelo programa, vamos fazer o debate, não o embate, não vamos ficar fazendo ataques pessoais, tentando desgastar com calúnias, com mentiras e difamações os nossos adversários. E nas redes sociais, toda vez que você identificar quem faz esse tipo de prática, ajude a denunciar, porque essa é uma ferramenta muito preciosa da nossa democracia para a gente fazer o debate.
e participar da política de forma produtiva, criativa, livre, e não da forma, muitas vezes, como se constituem os processos de difamação, de desconstrução da imagem. Nós queremos ver a política florescer como algo bom para a sociedade, como algo bom para a juventude, e não, muitas vezes, como um espaço de descrédito e falta de esperança. Tá certo. E tem mais uma pergunta de um querido ator brasileiro. Vamos rodar? O Marina, Eduardo e Marina, enfim, a ordem dos fatores realmente não altera o produto. Queria saber de vocês como é que vocês vão atuar e o que vocês vão nos oferecer de mudança, né, viável diante de um sistema político tão viciado, né, um Brasil que é campeão mundial no consumo de agrotóxicos. Como é que vocês veem a agricultura orgânica e a sustentabilidade como um viés real de transformação social diante de uma bancada ruralista tão forte, né, e um sistema político tão amarrado? Que luz é essa que vocês nos dão para o fim desse túnel? Essa é a minha pergunta, um beijo grande, vamos à luta, é uma luta longa, mas que vale a pena. Marcos, eu acho que você faz uma pergunta muito parecida até com a pergunta anterior, né? Como que a gente vai fazer para mudar isso que está aí? E eu acho que a política do Brasil, de fato, entrou num processo de estagnação. E essa estagnação está prejudicando muito a sociedade brasileira. Nós temos dito que boa parte dos problemas que nós vivemos é em função do atraso na política. Às vezes não é nem por falta de recursos, não é por falta dos meios tecnológicos, não é por falta de pessoas, é por falta de visão política, é por falta de programa e, sobretudo, de uma nova postura. Eu tenho insistido, e Eduardo também, na ideia de que essas eleições elas vão ser marcadas por uma grande necessidade de que a gente assine as coisas, não é com a mão, é com a vida. Que a gente se comprometa não é com o discurso, é com aquilo que a gente já traz como a nossa contribuição, como legado, para que as pessoas possam acreditar. A ideia de liderar pelo exemplo. Então, acho que está debatendo o programa, está fazendo uma aliança, não apenas entre os partidos, mas com a sociedade, dialogar com esse novo sujeito político que está surgindo no Brasil e no mundo. É uma realidade diferente. Não é mais o ativismo da minha época, que era dirigido pelo partido, pelo sindicato, pela ONG, enfim, pelo líder carismático. E olha que eu digo isso com uma certa tranquilidade, que eu acho que eu tenho um certo carisma. Mas cada vez mais, esse novo sujeito político, ele é autor, ele é mobilizador, ele é protagonista. Ele está aqui porque ele quer, não é porque ninguém o trouxe. Ele não tem a necessidade de um porto, ele quer uma âncora, porque a âncora está nele mesmo. Se ele concorda com o que Marina e Eduardo estão dizendo, levanta a âncora e ele vai junto. Se ele discorda, baixa a âncora e ele fica na dele. É preciso aprender que tem uma nova realidade política, é com essa nova realidade política que nós temos que conversar, dialogar e nos colocando a serviço, sendo quase que uma superfície de sustentação para que possa florescer esse novo sujeito político do século XXI. Marcos, na verdade, a resposta anterior sobre a questão da saúde, já também colando com a questão da educação que está no nosso programa, tem tudo a ver com sua pergunta. Eu acho que a humanidade está num novo começo de era, né? Nós estamos num grande debate, que não é só o debate sobre a crise econômica, mas é a crise de valores. Qual é o modelo de crescimento e desenvolvimento que a humanidade quer? É um modelo em que a qualidade de vida é deixada para lá? É um modelo de só ter as coisas? É um modelo que busca qualidade, sustentação, que é da onde vem sustentabilidade naquilo que está sendo feito. E é impossível sustentar um padrão de acumulação de capital, sobretudo na produção no mundo rural, com a quantidade de veneno que as pessoas ficam jogando na natureza. Isso tem tudo a ver com o custo da saúde, tem tudo a ver com novas doenças, tem tudo a ver com resistência dos antibióticos de ponta, e nós precisamos acreditar fortemente de que é a hora de construir um novo modelo. E as nações no mundo estão sendo pressionadas para esse novo caminho. Um caminho em que você veja a geração de energia renovável, um outro padrão de crescimento das cidades, uma outra visão sobre a agricultura.
que tem na agricultura orgânica algo que deve ser fortemente apoiado pelas políticas públicas, com o benefício das taxas de juros de financiamento à agricultura familiar, à pesquisa, aos tratamentos e, sobretudo, ao controle fitossanitário que tem que ser feito pelas autoridades municipais, estaduais e da União. Pergunta do Fernando Meirelles, diretor de cinema. Bora lá. Alô, Eduardo e Marina. A gente já sabe que essa campanha vai ser feita a quatro mãos. O que eu queria saber é, no caso dessa chapa ser eleita, qual seria o papel da vice-presidente no próximo governo? Eu acho que está muito claro que essa é uma construção que estamos fazendo completamente inovadora na política brasileira. Primeiro, estamos fazendo uma aliança com base num pensamento que a gente percebe que está virando um pacto social. Foi expresso isso pela sociedade nos últimos movimentos, nas últimas eleições, e nós estamos vendo isso muito na academia, no ambiente cultural brasileiro, no meio da juventude, em muitas pessoas que lutam por um campo melhor, com vida e felicidade, as pessoas que estão nas cidades. Então, essa construção, como estamos fazendo, ela vai se refletir num governo. O governo que nós vamos fazer juntos, eu e Marina. Nós vamos dar conta do compromisso que estamos assumindo com o povo. Por isso, estamos fazendo mais do que uma fala, nós estamos abrindo os ouvidos para escutar o coração e o sentimento do povo brasileiro em todos os recantos. Ouvir sobre economia, ouvir sobre cultura, ouvir sobre educação, sobre ciência e tecnologia, sobre infraestrutura, para termos um roteiro. E aí nós teremos uma tarefa que é liderar uma equipe que vai estar dentro do governo e uma equipe também que não vai estar no governo, mas vai estar nos ajudando a efetivar as mudanças que o Brasil precisa, né? Marina tem um grande respeito da sociedade brasileira, mas também tem um respeito lá fora. E o Brasil precisa retomar a liderança internacional em alguns temas centrais à humanidade, como a questão ambiental. Eu acho que um papel importante, fora o papel interno que Marina vai estar junto, ao lado, ajudando na governança, levar para a discussão que o mundo vai fazer em Paris em 2015, um papel muito mais ativo de um Brasil que vai estar levantando a bandeira da sustentabilidade e no novo padrão de desenvolvimento que a humanidade precisa abraçar por uma questão de sobrevivência. Tá certo. E a gente tem mais uma pergunta das ruas. Jânio Alves, do Recife. Cadê você, Jânio? Se porventura você for eleito, Eduardo, você vai manter essa política externa do Brasil em relação ao Mercosul? Só faz atrasar o país, por que não negociar com a Europa e com os Estados Unidos diretamente? Na verdade, o Mercosul tem que ser discutido, mas nós precisamos discutir isso com muita tranquilidade, porque se há imperfeições que existem nos mecanismos do Mercosul, é também para o Mercosul que a indústria brasileira, que vem encolhendo muito, mais exporta. Então nós precisamos que o Mercosul seja compreendido além de uma política de comércio externo, né? Uma política de integração regional. O Brasil precisa acumular e cuidar das coisas boas que o Mercosul pode trazer à relação dos nossos países, mas nós não podemos ficar desatentos, Júlio, ao que está acontecendo hoje, que depois da crise de 2008, o mundo inteiro está numa política comercial muito mais ativa. E o Brasil não pode ficar para trás, ou seja, perder espaço nessa corrida, porque para animar a economia brasileira, que vem desanimando nos últimos 3 anos, é o menor crescimento que o Brasil já teve na história republicana, é neste governo da presidenta Dilma. Nós vamos precisar de investimento, vamos precisar de animar o mercado interno, mas nós vamos precisar de botar mais produtos brasileiros com valor agregado lá fora. Isso não vai ser feito se a gente ficar deitado em berço esplêndido. Por exemplo, há 11 anos a gente discute um pacto do Mercosul comercial com a União Europeia. Não dá para ficar esperando mais 11 anos, né? Nós temos que compreender que aqui do lado, o Pacto do Pacífico já está fazendo entendimentos com os Estados Unidos, com a própria União Europeia, que a
há uma relação acelerada para fechar um pacto entre os Estados Unidos e a Europa. Tudo isso vai criando limites e caminhos mais estreitos para os produtos brasileiros. Aonde é que isso vai parar batendo? No emprego brasileiro, porque na medida que a gente não possa botar no mercado externo os produtos brasileiros, você vai desaquecendo a indústria, isso termina, como diz a história, o pau sempre quebra nas costas do mais fraco. O mais fraco, no caso, é o trabalhador da indústria brasileira que está vendo os empregos na indústria já estão diminuindo ano após ano. Olha, a gente está com um tempo super apertado, infelizmente a gente vai ter que terminar, não é, X? É verdade. Eu sei que a gente começou atrasado, a gente já está lhe devendo porque fizemos o convite mais cedo, mas é porque hoje é um dia muito especial, ainda tem muita gente para conversar. Esse barulhinho que você ouve assim de vez em quando é porque tem mais de 1000 pessoas aqui tomando conta do Hotel Nacional, porque a festa de fato foi muito bonita. Agora eu quero lhe chamar, e esse chamamento é deles também, para as redes sociais, porque o debate não se encerra aqui, X? É verdade, ó, pode continuar mandando a sua pergunta nos canais do PSB e também da rede, que a Marina e o Eduardo vão responder as dúvidas e os questionamentos de vocês, ok? Marina e Eduardo. Marina. Obrigada. Eu que agradeço a todas as pessoas que mandaram os seus vídeos, fizeram as perguntas e nos possibilitaram esclarecer uma série de questões em relação ao programa que estamos fazendo e convidar as pessoas para que nos ajude no debate programático que continua sendo aprofundado com a sociedade e com os partidos que compõem a frente. Eduardo. Foi um prazer estar aqui com vocês, eu e a Marina. Chegamos atrasados porque na agenda não coloca o tempo da chegada nem da saída do auditório, quando a gente tem que falar com as pessoas, encontra com muitos jornalistas e tem outros ali esperando a gente, mas foi super legal estar aqui com vocês. Vamos seguir dialogando e vamos espalhando essas nossas ideias e recolhendo outras para que a gente possa, em junho, apresentar ao Brasil um programa que possa significar exatamente o caminho do Brasil melhorar no futuro. Valeu, minha gente. Muito obrigada, X. Obrigado também, Rita. É isso aí. Bye.